Durante a Segunda Guerra Mundial, o Serviço de Segurança Britânico, conhecido como M15, implementou um programa chamado Sistema Double Axis. Este sistema de contra-espionagem utilizava espiões e agentes duplos para disseminar desinformação. Um exemplo notável é o agente Erich Chapman, que forneceu informações falsas à Alemanha, afirmando que suas bombas estavam atingindo Londres. Na realidade, os ataques estavam muito distantes dos alvos, resultando em uma mira incorreta que perdurou durante a guerra. Outro plano de desinformação foi a Operação Messerschmitt, na qual documentos falsificados foram anexados a um cadáver e lançados ao mar na costa da Espanha. Os alemães, ao encontrarem esses documentos, foram enganados a acreditar que os britânicos planejavam invadir a Grécia e a Sardenha, o que os levou a mover tropas para interceptar. O verdadeiro alvo, porém, era a Sicília, e essa manobra pegou os aliados de surpresa. A Alemanha teve dificuldades em identificar esses espiões e agentes duplos, e o sistema Double Axis britânico foi extremamente eficaz. Após a guerra, foi revelado que todos os agentes enviados pela Alemanha à Grã-Bretanha foram capturados ou se renderam, exceto um, que se suicidou. Uma quantidade imensa de bombas foi lançada durante o conflito, com os aliados despejando aproximadamente 3,4 milhões de toneladas de explosivos na Europa e na Ásia, o que representa cerca de 27 mil toneladas mensais. O mais alarmante é que entre 5 e 15% dessas bombas não detonaram, permanecendo enterradas e apresentando um perigo latente. Na Alemanha, mais de 5.500 bombas são descobertas anualmente. Nos últimos meses da guerra, a infame Unidade 731 do Japão planejou um ataque biológico a longa distância contra os Estados Unidos. Embora o ataque não tivesse valor militar, era uma tentativa de dissuadir os Estados Unidos de invadir o Japão, chamado de Operação Flores de Cerejeira à Noite. 5 submarinos seriam enviados ao Oceano Pacífico, cada um transportando 3 aviões carregados com pulgas infectadas pela peste. Esses submarinos emergiriam perto de San Diego e realizariam ataques kamikazes, esperando que a praga se espalhasse pela população local. Essa operação estava agendada para dia 22 de setembro de 1945, mas, após o uso da bomba atômica pelos Estados Unidos, apenas um mês antes, a operação nunca foi executada. No fim da Segunda Guerra, Japão e Rússia nunca assinaram um tratado formal de paz, o que tecnicamente significa que a Segunda Guerra Mundial ainda está em andamento. O termo nazista deriva do alemão Nationalsozialist. Quando Hitler se tornou o líder do partido em 1920, a sigla original era NSDAP. O termo também tem raízes em uma palavra bávara, que significava simplório ou tolo, o que levou os opositores a adotar o termo nazista, que acabou retornando à Alemanha. O interrogador alemão mais bem-sucedido durante a guerra foi Hans Scharf. Curiosamente, ele nunca usou tortura em seus interrogatórios. Ao contrário, tratava os prisioneiros com bondade e respeito, estabelecendo uma relação amigável. Era comum que ele levasse os prisioneiros para passeios nas florestas, onde não fazia perguntas diretas, mas permitia que os prisioneiros, em sua solidão, falassem sobre informações relevantes. Essa abordagem foi tão eficaz que, após a guerra, ele deu palestras sobre suas técnicas dos Estados Unidos, incluindo no Pentágono. No início de 1940, os nazistas ocuparam a Dinamarca para facilitar uma invasão planejada da Noruega. Como o governo dinamarquês estava despreparado e em grande desvantagem, a rendição ocorreu em apenas algumas horas. Apesar disso, a Dinamarca conseguiu salvar quase toda a sua população judaica. Em 1943,
quando Hitler ordenou a prisão e deportação de todos os judeus dinamarqueses, o movimento de resistência conseguiu evacuar secretamente 7.220 judeus para a Suécia, um país neutro. Durante a guerra, a Coca-Cola enfrentou dificuldades para importar o xarope necessário para produzir o refrigerante na Alemanha. Para contornar isso, o chefe da Coca-Cola decidiu criar um novo produto com ingredientes disponíveis, resultando na criação da Fanta, o nome derivado da palavra alemã Fantasie, que significa imaginação. Quando Hitler visitou Paris em 1940, os franceses cortaram os cabos do elevador da Torre Eiffel para que ele tivesse que subir os 1.710 degraus até o topo se quisesse visitar. Isso resultou no fato de que Hitler nunca escalou a Torre Eiffel, simbolizando que, embora tenha conquistado a França, ele nunca conquistou a famosa torre. Após o fim da guerra, o Exército Vermelho encontrou cenas horríveis ao entrar na Alemanha nazista. Durante os 4 anos e meio de funcionamento de Auschwitz, 1,3 milhão de pessoas foram enviadas para o campo e apenas 200.000 conseguiram escapar. As atrocidades cometidas ali são indescritíveis e para muitos que conseguiram sobreviver, o pesadelo estava apenas começando. Muitas mulheres sobreviventes foram vítimas de estupros por aqueles que deveriam ser os seus salvadores. Infelizmente, esse período se tornou infame, sendo chamado de o estupro da Europa. Aqueles que retornaram para tentar retomar suas vidas encontraram suas casas destruídas ou ocupadas por outros, enfrentando uma luta para sobreviver em um mundo devastado. No total, Auschwitz contava com cerca de 7.000 membros da SS alemã, e apenas 15% deles foram mortos ou condenados por crimes de guerra, incluindo o comandante do campo, que foi capturado e enforcado em 1947. Os que conseguiram escapar desfrutaram de uma vida relativamente confortável na Alemanha pós-guerra, alguns até mesmo utilizando identidades falsas, nunca enfrentando as consequências de seus atos. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar em gostei para nos ajudar. E deixe nos comentários sugestões para que a gente possa trazer mais vídeos nesse tipo. Espero que fiquem bem e até a próxima.